Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Boa noite. Muitos já me conhecem, meu nome é Leonete, mas a maioria me conhece como Nete, é mais curtinho. Sou casada e tenho 2 filhos, também a maioria já conhece a minha história, um pouco da minha história. Então, quando eu, pegando um ganchinho da profecia, né, que eu chamo assim, esse mimo que o Senhor tem para nós, né, de não ter medo, não tenha medo, né? Para estar aqui não é fácil, ainda mais para mim, né? Não é fácil, mas eu acredito na força do Espírito Santo. Eu não posso proclamar que Ele é o que me dá força, que me dá fé, e eu preciso ser essa luz. E a luz, ela tem que ficar no alto, né? Ela não pode ficar debaixo da mesa, nem abafada, ela não serve. Ela precisa estar no alto. E eu e você, nessa noite, nós vamos sair daqui com essa certeza de luz que somos, do sacrário vivo que temos e que somos do Espírito Santo. Para onde Ele vai, nós vamos, pois é Ele que santifica tudo. Nós vamos falar nessa noite sobre caridade. Caridade e amor são sinônimos, né? São a mesma coisa. Tomara que todos consigam entender. Foi com muito carinho e pedindo a inspiração do Senhor que me usasse, né? Como o Padre Alexandre falava ontem na missa, eu e você precisamos sair do nosso conforto para levar a palavra de Deus. A nossa felicidade só está em Deus, não adianta, não tem para onde correr. A verdadeira felicidade só está em Deus, aqui, na palavra de Deus. Em Gênesis, nós nascemos para fazer o bem. Deus fala, façamos o homem à imagem e semelhança. Portanto, nascemos para cuidar bem das coisas que Ele criou, para nós e também para viver bem uns com os outros. Nascemos para cultivar e praticar a virtude, que é a boa vontade de sempre fazer o bem. Alguns santos, por exemplo, né? Vou dar 2 exemplos aqui, muitos conhecem, sobre a caridade. Frei Maximiliano, né? Alguém já ouviu falar desse santo? Eu já vi o filme também, que ele doou a vida dele. Ele, em vez de um pai de família ser sacrificado, ele foi para o lugar dele, né? Praticou a caridade, não ficou só para ele. Maria Teresa de Calcutá, quantas obras essa mulher fez. Poderia ter ficado lá no seu convento, né, lá no seu fechar, mas ela ouviu a voz de Deus, com certeza ela ouviu, para ir para as ruas, praticar a caridade nas ruas, né? No Catecismo da Igreja Católica, onde muitos conhecem, é importante que todo cristão tenha, né, o Catecismo, Bíblia e o Catecismo, onde tem os ensinos da doutrina católica. A caridade é a virtude teologal pela qual amamos a Deus sobre todas as coisas, por si mesmo e ao nosso próprio e a nós mesmos com amor de Deus. Quando recebemos o sacramento do batismo, né? Quando éramos criancinhas, alguns foram batizados já grande. É infundada em nós essa virtude.
essa virtude teologal que é a fé, esperança e a caridade. Porém, quais são a maior delas? A caridade, porque é amor. Então nós não podemos deixar esse amor, como eu falei ontem para uma equipe de pessoas que vão fazer crisma, né? O amor ele não pode deixar lá reservado no micro-ondas. Ele tem que ficar o tempo todo. A gente tem que ficar, e é o Espírito Santo, o amor do Pai e do Filho, precisa ficar o tempo todo agindo, para que ele não fique morno, não fique lá estacionado. Ontem na missa, né, vou contar um pouco da caridade. Ontem na missa do Padre Alexandre, né, e nós temos que ter muito cuidado com isso, dos nossos afazeres, das nossas atividades, que são tantas, e não deixar que isso se passe, né, quando tantos irmãos precisam conhecer isso. E aí eu tinha deixado a minha filha numa festa de aniversário. Falei, olha, dá uma olhada aí na minha filha que eu vou na missa, mas volto logo. E começou uma chuva muito forte, né? Quando eu encontro no ponto de ônibus uma pessoa, e ela estava sem guarda-chuva. Ela, poxa, isso foi providencial. Aí, beleza, então ficamos juntos. Aí ela falava assim, prestem atenção. Ela falava da chuva, porque nós estamos precisando, né? E ela falava assim, poxa, parece que Deus está desistindo da gente. Ela disse, opa, Deus não desiste da gente. Nós é que desistimos muitas vezes. Nós é que desistimos. Aí as lágrimas começaram a correr. Ela começou a chorar. Só que não deu tempo porque conversar mais, porque o ônibus veio, né? Mas eu tenho certeza que ela está bem, né? Porque quando a gente vê uma pessoa assim e não deixa despercebido, você começa a rezar por ela, né? Por isso é tão importante quando a gente não procuramos fazer a caridade ou o amor de Deus, né, em grandes coisas. O Papa Francisco fala muito bem, nos ensina tão bem na sua catequese, que a caridade, e isso é muito importante que façamos, não é só pegar lá uma moedinha e jogar lá na latinha, né, daquele pobre que está precisando. Não é dar apenas um prato de comida àquele que tem fome, dar uma roupa àquele que está sobrando na sua casa, que você não veste mais, e dar a uma pessoa que está precisando. Isso é muito importante, isso é uma forma de caridade. Mas nas pequenas coisas, na simplicidade em que ele falava, que basta um sorriso, né? Basta, e eu aposto muito no diálogo, isso, você ter um tempo para uma pessoa, isso é uma forma de caridade. De dizer um bom dia, né? Ou de enxergar aquela pessoa que está precisando, e às vezes a gente não vê isso por causa da nossa compromisso, seja em casa, né? Ainda mais a gente aqui na igreja que tem tantos, mas isso tem que ser normal, né? A gente tem que agir de uma forma espontânea, não pode deixar isso fechar os nossos olhos, né? Todos nós precisamos uns dos outros. Tem uma senhora que ela fez uma obra de caridade para um idoso, né? Uma senhora que assiste sempre a missa lá na Santa Inês, e ela percebeu, porque é importante você perceber e procurar ajudar. Se você percebeu e não procurou ajudar, ficou aí uma lacuna, né? Você percebeu, mas não foi lá buscar ajudar aquele irmão. Ela viu uma senhora, já tem 96 anos, e que ela não, me parece que quando os velhinhos, né, estão ficando mais de idade, eles já não sentem muita fome. E aí ela começou a levar todo dia de manhã
um potinho de sopa. Trazia para a missa, levava, olha, você vai tomar o seu café. Eu achei isso muito bacana, porque também eu estou lá na capela e não tinha percebido isso. E ela viu e começou a ajudar essa senhora. E ela é muito agradecida porque ela é muito sozinha, né? Ela é muito sozinha. Quando eu estava falando para a equipe de Crisma ontem, né, que a gente falava sobre a ação do Espírito Santo em nossa vida, que é o amor de Deus, a caridade. E nós fizemos isso agora, né, um pouco de silêncio. Está muito difícil fazer silêncio no mundo em que a gente vive hoje, porque os nossos pensamentos são bombardeados a todo instante e nós queremos fazer tudo agora, né? Então, assim, queria falar um pouco mais antes de entrar na passagem que nós vamos trabalhar. É a simplicidade que o Papa nos ensina, né, sobre a caridade, e que nós façamos isso no dia a dia, seja na nossa casa, seja no nosso trabalho, seja no caminhar. E uma das jovens falava assim, olha, eu sei que a gente não pode, quando a gente erra, é só prestar atenção e não errar de novo, né? Quando eu perguntava para eles, né, quando muitos pensamentos, quem não já teve um pensamento, se eu pudesse voltar atrás? Quem não já teve esse pensamento? Mas quando pensamos assim, não podemos ficar estacionados naquele pensamento. É preciso pedir a ação do Espírito Santo, o amor de Deus, que venha refazer aquilo que foi quebrado. Aí eles, beleza, né? São alguns jovenzinhos, são meio distraídos, mas eu acredito que a semente tenha ficado. Nós vamos pegar agora a passagem de Coríntios 13, para a gente entender melhor sobre a caridade. Capítulo 13, versículo do 4 ao 7. Excelência da caridade. 1 Coríntios 13, versículo 4 ao 7. Amém? A caridade é paciente, vamos juntos? A caridade é paciente, a caridade é bondosa, não tem inveja, a caridade não é orgulhosa, não é arrogante, nem escandalosa, não busca seus próprios interesses, não se irrita, não guarda rancor, não se alegra com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Nos encaixamos em muitos aqui. O orgulho de não querer, de não se rebaixar, né? Porque o certo sou eu, porque eu estou falando. A inveja, né? Quantas vezes, em vez de se alegrar com o sucesso, seja material ou espiritual de alguém, às vezes vem aquela inveja, né? Isso não vem do Senhor. Tudo espera, tudo suporta. Eu estava falando com um casal, atendendo um casal, marido e mulher. E uma dessas conversas, ela me dizia, por isso achei tão importante, quando ela disse, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O marido dela não é alcoólatra não, mas gosta muito de beber, né? E uma dessas vezes,
acho que com as palavras dela, ele falou algumas palavras bem grosseiras, né? E geralmente as palavras muito grossas ecoam muito forte no ouvido. E ela me dizia que quando ele dizia assim: por mim você não estava aqui, você saía daqui agora. Ela fechou os olhos. No momento em que ela fechou os olhos, a humanidade dela, a vontade dela era de sair exatamente e abandonar. Mas por um instante, quando ela esperou, quando ela silenciou, e ela, no silêncio, ela pedia no seu coração que o Senhor a ajudasse. Algumas lágrimas caíram do seu rosto, como se fosse um choro meio sufocado. E aí ela permaneceu, ela não saiu. No dia seguinte, né, depois dessa tempestade toda, tudo voltou ao normal. Ela desculpou, né? Na verdade, ela não quis revidar e nem dizer: olha, você lembra que você falou? Mas ela buscou, e o que eu acho muito importante é não esperar que o outro haja, né? Não esperar que o outro haja, mesmo estando errado. É ela, eu e você que temos que fazer, que temos que agir. Talvez vocês conheçam alguém, com certeza conheça algumas pessoas que passam por isso. Eu gosto de falar em especial para as mulheres, né, que elas têm uma força muito grande, se elas souber usar. Porque Maria, ela não falava muitas coisas, né? Eu lembrei da passagem que o anjo apareceu para ela, né, dizendo que ela ia ficar grávida. Com certeza os projetos e os planos dela lembrou, mas ela confiou em Deus, ela confiou e aceitou. Então nós que estamos aqui nessa noite, que estamos ouvindo isso, é preciso praticar, botar em prática. Não adianta ficar só no mal, só para nós. Sair do nosso conforto, sair do nosso... seja do nosso problema. Talvez você não esteja com um problema, mas esteja bem, mas saia, faça essa experiência de quando você tem um problema, saia ao encontro do outro para ajudar. Você vai ver que o peso fica muito mais leve, assim, você nem tem problema na verdade, né? Eu acredito que essa mulher, né, casada, ela transpassa isso para a gente, essa sabedoria, essa serenidade, de como passar por isso, de não esperar que o outro faça, mas começa agindo ela mesma. Eu, por exemplo, você, começa por mim e por você a agir. É nessa ação que o Espírito Santo espera que a gente faça. Não esperamos os outros. A vida passa muito rápida. A vida passa muito rápida. Então a gente tem que fazer agora, é o presente, né? É o presente. Eu preciso fazer hoje, eu preciso mudar de vida. Como consagrada que nós somos, né? Consagrados, filhos de Deus. Eu preciso fazer isso aflorar. Eu preciso que em casa, em primeiro lugar, que é a minha igreja doméstica, seja a primeira a receber essa luz, seja a primeira a sentir esse amor de Deus, essa presença de Deus. Porque estar aqui na igreja é muito fácil passar isso, mas em casa é que o negócio é mais... Mas eu tenho certeza, eu acredito muito nisso, na força de Deus que é maior, porque pecados nós temos, fracos nós somos. Quando a gente bota em ação esse sacramento que tem dentro de nós, que recebemos no batismo, quando a gente põe em ação isso, né, de buscar melhorar, ainda que você tenha razão,
Eu não sei se alguém já experimentou isso. Ainda que você tenha razão que esteja certa, você vai fazer aquele, como o Senhor fez, o amor de rebaixamento. O amor de rebaixamento. Porque a felicidade está aí, de se rebaixar. Mesmo que você esteja com razão, preste atenção. Amor de rebaixamento. Nem que todos estejam querendo te crucificar. Eu preciso ser coerente com a palavra de Deus. Eu preciso botar em prática o que está aqui. A caridade é paciente, é bondosa. Ela não tem inveja nem orgulho. E ainda que venha essas fraquezas em nós saibamos a partir de hoje renunciar em nome de Jesus. Porque a alegria, ela é uma consequência do nosso caminhar com Deus. A caridade que façamos com amor, façamos com fervor, façamos com simplicidade, quer seja um sorriso, quer seja uma ação pequena, se quer, mas faça. O mundo precisa disso, em casa precisa disso, o meu esposo precisa disso, os meus filhos precisam disso, os seus filhos, a sua família precisa disso. Precisa, como diz o Senhor na profecia, que não tenhamos medo. Não tenhamos medo. Ele diz na primeira pessoa: eu sou o Senhor. Tudo é possível naquele que crê. Tudo suporta. E é isso, meus irmãos, que eu quero deixar nessa noite. Essa mensagem da experiência que eu tenho do amor de Deus. Desse agir nas pequenas coisas, na simplicidade. De não fazer muitas coisas grandes. Talvez não chegamos como Madre Teresa de Calcutá, ou a Frei Maximiliano, tantos outros santos doaram a vida. Mas o pouco que você faz em casa, você precisa fazer bem feito. É suportar aquele esposo que briga, que murmura, que bebe, né? Pode ser que tenha aquele que bebe. Na caridade, apresentar o amor de Deus. E é possível isso. Como é possível você dar um sorriso diante de uma vida que às vezes está desfacelada? É possível isso. Porque não humanamente, mas pela força do Espírito Santo é o que faz isso, é que faz mexer, é que faz sacudir. É possível isso, mas só é possível se você sair do lugar. Não dá para você ficar parado e vendo as coisas acontecerem. Não dá. Ou eu sei e pratico, ou eu sei. E ficou estacionada, mas não faz nada. Aí pede ao Senhor que ajude. O Senhor ajuda. O Senhor ajuda, Ele quer isso. Mas Ele quer que você saia da zona de conforto. Que você peça a ação de Deus, que você peça sabedoria, que você peça essa alegria verdadeira que vem de Deus, para que a tua casa, a minha casa, seja santificada. Se eu e você estamos aqui hoje, nós estamos representando aqui a nossa família ou alguém. Não estamos aqui à toa. Eu não deixei a minha casa, os meus filhos, ainda que queiram estar lá, mas há uma força maior. Há uma força maior, porque é aqui que eu me abasteço do Senhor junto com vocês. É aqui que eu adquiro força. É aqui que aumenta a minha fé para durante a semana. Eu só não posso ficar na zona de conforto e nem ficar pensando: ó vida, por que sofro tanto? Aí não acontece nada.
A caridade que eu falei agora, né, que nós acabamos de ouvir, essa passagem ela é muito conhecida, mas o foco dessa noite é essa: sair de nós mesmos, ir de encontro aos irmãos, seja aquele mais distante ou aquele que está em casa, que parece que está em casa, mas está distante. Principalmente aquele que está em casa. Eu não posso falar, proclamar o amor de Deus se na minha casa está de cabeça para baixo. É lá onde começa. E ainda que eu louve ao Senhor e que esteja de cabeça para baixo, eu proclamo com a autoridade de Deus que vai estar tudo certo, que Ele vai, com a ação do Espírito Santo, refazer tudo isso. Amém, meus irmãos?